Deus em Cristo vos abençoe de maneira poderosa. A você, meu irmão, você, minha irmã, um forte abraço. Você que vai entrar agora, você que vai ouvir esta live depois. 2 pedidos. Compartilha com alguém. De rede social pelo Instagram e compartilha em grupos do WhatsApp esta live, que vai ficar salva. Já aproveita agora e compartilha para grupos do WhatsApp e compartilha também para amigos seus aí no Instagram. Compartilha aí. Faz tempo que eu não faço live, faz séculos, na verdade. E live no Instagram sempre é rara. Eu faço mais live no Facebook. Mas compartilha com alguém aí agora. Você entra e não sai. Compartilha para amigos no Facebook e compartilha para grupos de WhatsApp. Manda o link, tá bom então? Deus abençoe nosso irmão Lucilane. Forte abraço. O fotógrafo Lucilane. Deus abençoe de maneira poderosa. Compartilha aí, irmãos, porque eu quero aqui hoje trazer uma palavra sobre o chamado pastoral. Tá bom então? Eu quero falar de 2 promessas de Deus para a igreja. 2 promessas de Deus para a igreja envolvendo a vida de um pastor. Tá certo? Compartilha de maneira especial. Faz tempo que eu não faço live no Instagram. Na verdade é raridade eu fazer. Pastor Wellington Barbosa, meu pastor, um abraço. Já falo com o senhor. Pessoal, raridade eu fazer live no Instagram. Faço mais no Facebook. Na verdade eu estou sem fazer há muito tempo. Mas nós vamos voltar ativo aí em nome de Jesus. Fazer live no Instagram. Então compartilha aí para 1, para 2, para 3. Eu vou deixar uma palavra aqui hoje sobre chamado pastoral. E dentro dessa palavra, falar sobre as 2 promessas de Deus para a igreja envolvendo a vida de um pastor. Pastor Hélio, compartilha aí. Entrou também a nossa nora Gabriela. Compartilha aí para 1 ou 2, 3 amigos. E nós vamos já meditar numa palavra profética da parte de Deus. Deixa eu compartilhar aqui também para mais algumas pessoas. Missionário Jairo, pastor Silas de Brasília, esteve visitando Natal por 5 dias, já voltou. Deus abençoe de maneira poderosa. Vai compartilhando aí. Já a gente entra com a palavra, espera aí enquanto algumas pessoas chegam. E tenha certeza que o Senhor vos abençoará. Eu vou deixar uma palavra aqui no Instagram de 15 minutinhos. Na verdade é mais uma saudação. E depois eu vou deixar também uma breve palavra no Facebook. Só para deixar um alerta de Deus lá também. Tá bom então? Compartilha com alguém aí que já vou começar a palavra em nome de Jesus de Nazaré. Algumas pessoas ainda ficou de entrar, mas a gente vai fazer aqui a live aqui, dando sequência. Depois eu vou estar compartilhando na linha de transmissão do WhatsApp, na linha de transmissão de pastores de Pernambuco, Paraíba, por esse Brasil afora. Vai compartilhando aí em nome de Jesus de Nazaré. E eu tenho aqui no final desta live uma promoção imperdível para você que deseja fazer teologia. E eu tenho também uma promoção mais imperdível ainda para você que é pastor de igreja. Então fica atento aí. De maneira poderosa, você não pode perder isso em nome de Jesus de Nazaré. Tá bom? Então compartilha aí para quantos você puder agora em nome de Jesus de Nazaré. Vai compartilhando, entra na live e já fica, porque logo aqui eu vou estar ministrando uma palavra.
Eu quero mandar um alô aqui para o nosso querido presbítero Elias, lá do bairro Felipe Camarão. A ele e seu pai, o pastor Maicon. Manda um abraço ao pastor Adeildo Gomes de Alagoas, Arapiraca, Alagoas. Manda um abraço para o pastor Orlando, da cidade de Teotônio Vilela, Alagoas. Nosso querido missionário Everton e a sua esposa, os abençoe. Logo, logo aí o bebezinho vai estar nos braços de vocês. É só vitória. Que Deus possa abençoar cada dia mais aí a vida de vocês dois. Mandar um abraço ao nosso querido pastor Jailson, lá da cidade de Teotônio Vilela, e a sua esposa missionária Eliene. Deus abençoe de maneira poderosa. Pessoal, faz tempo que eu não faço live, por isso então você que vai entrar, você já entra e fica. E compartilha aí que eu vou entrar com uma palavra aqui, profeta da parte de Deus. É mais uma reflexão para nós meditarmos um pouco como nós estamos chegando. Domingo agora, dia 11, o segundo domingo de junho, de maneira nacional, é o Dia Mundial do Pastor, ou melhor, perdão, é o Dia Nacional do Pastor no Brasil. O segundo domingo de junho é o Dia Nacional do Pastor no Brasil. Segundo domingo de junho. E neste ano 2023, caiu no dia 11 do 6. Tá bom? Então já é 10 e... Deixa eu conferir a hora, para mim não perder o tempo aqui. 10 e 12. Vou começar a palavra aqui. Agora é uma palavra rápida de 10 minutos. Já estou ocupando aqui, eu acho que 6 minutos. Palavra de 10, 15 minutos rápido para a gente refletir um pouco. Tá certo? Então, já já eu tenho uma promoção abençoada para você que gosta e ama a vida cristã. Quero mandar um alô aqui especial para o nosso querido pastor Adenildo Custódio, na cidade de Cuité, Paraíba. Deus abençoe. Nosso querido também, o presbítero Pedro Franklin, lá da cidade de Sossego, Paraíba. Manda um abraço para todos os filiados da CEADEMP, que moram na cidade de Jacareí, São Paulo. Deus abençoe. Deus permitir a gente chegar em nome de Jesus esse ano ainda. Manda um abraço ao nosso querido Walter, sua esposa Isaura, lá em Petrolina, Pernambuco. Deus abençoe. Acabou de entrar também aqui nosso irmão Fernando Marinho. Deus abençoe. Pastor Denilson, Deus abençoe. Compartilha aí. Eu vou tentar me esforçar para toda semana fazer pelo menos uma live no Instagram. Que eu me programo, mas depois não consigo devido à correria de agenda. Esses dias eu estou em repouso, estou em casa. Agenda só a partir do mês de julho. Alguns pastores já estão entrando em contato, já estão fechando. E eu quero agradecer. Logo, semana agora eu vou estar divulgando as datas disponíveis para a gente poder fechar tudo e dar glória para Jesus. Pastor Denilson, fica por aí, compartilha. Irmão, você que está entrando agora, entra e fica, que agora eu vou começar a palavra. Você tem aí 30 segundos, compartilha para grupos de WhatsApp e bota lá, vem para essa live. Bota assim, ó, vem para essa live, compartilha e coloca, vem para essa live. Eu vou liberar uma palavra aqui sobre as duas promessas de Deus para a igreja, baseada na vida de um pastor. Tá certo? Eu quero ler, desta feita, Jeremias capítulo 3. E depois, Mateus capítulo 16. Em comemoração ao dia do pastor. Em comemoração ao dia do pastor. Que no nosso Brasil é todo o segundo domingo de junho. É o Dia Nacional do Pastor. E eu quero trazer uma palavra baseada no texto envolvendo a vida, o chamado pastoral. Pastora Cássia, Deus abençoe de maneira poderosa. Jeremias 3,15 diz assim a palavra. Eu estou com a Bíblia aqui da minha esposa, a versão NVI. Diz assim a palavra, a versão NVI. Diz assim a palavra, ó. Jeremias 3,15. Diz assim o texto. Diz assim o texto. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirijam com sabedoria
e com entendimento. Dependendo da sua versão, se for revista corrigida, vai estar escrito: e vos darei pastores segundo o meu coração. Dependendo da versão, revista corrigida é assim, ó: e vos darei pastores segundo o meu coração. Vamos lá agora, Mateus 16 e o verso de número 18. Mateus 16 e o verso de número 19, melhor falando, 19. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Agora eu quero ler o versículo também de número 18, faltando um pouco. 16, 18. E eu lhes digo que você é Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Mateus 16, do 18 ao 20. Eu não li o 19, do 18 ao 20. E Jeremias 3,15, a gente vai meditar aqui agora. Missionária Gilvete, Deus abençoe. Dê um abraço em nosso querido pastor Nelson, Cangandu, Arapiraca, Lagoas, Adebrais. Forte abraço. Irmãos, compartilhe agora. Esta live fica salva. Algumas pessoas nem estão esperando eu fazer live, que é uma raridade eu fazer live no Instagram. Eu vou tentar me disciplinar, me autodisciplinar, para eu fazer pelo menos uma live por semana. O povo até pergunta: você não faz live? Não faço. É porque a correria é tão grande. Às vezes quando eu estou em carro, eu mais descanso ainda do que faço live. Tá certo? Enquanto na correria de agenda não tem tempo. Olha só que coisa interessante. Domingo agora será o Dia Nacional do Pastor no Brasil. E nós estamos vivendo num tempo em que muitas igrejas estão sofrendo, muitas vezes por não ter uma liderança forte e firme. E também estamos vivendo um tempo em que pastores estão vivendo porque está pastoreando ovelhas que não têm compromisso. Irmão Marcos, lá de Orlando, de Teotônio Vilela, Alagoas, o pastor Orlando, um abraço. Então olha que coisa interessante. Nós estamos vivendo um tempo em que, ora, os pastores estão sofrendo por ter ovelhas que não querem compromisso com a palavra, com o reino de Deus. Se você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12, 13 e 14, você vai ver que na igreja dos Tessalônicas tinha crentes desobedientes, fracos e desanimados. Então observe como Paulo sofria para poder disciplinar e discipular esse povo. Há certa hora que é a igreja que sobrecarrega o pastor. Uma igreja sem compromisso. Uma igreja que não ajuda. Um povo que não oferta, não dizima, não tem amor à obra, não considera a vida do pastor, não considera a vida da família do pastor, não considera nem o irmão, que muitas vezes é da família dele, se congrega ali com ele. Então tem membros que eles sufocam o seu líder. Anota essa frase. Líder sufocado é líder infrutífero. Tem igrejas que estão sufocando seus líderes. Onde é que está isso? Gálatas 6,17. Paulo vai dizer o quê? Gálatas 6,17. Paulo diz o quê? Não me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que é isso? Paulo está sendo sufocado por um grupo de irmãos que não considera, não respeita. Outra coisa interessante, o outro lado da moeda agora, tem pastores que sufocam a igreja. Existe a diferença. Tem pastores que sufocam a igreja e tem igreja que sufoca pastor. Então vamos lá. Um pastor que sufoca a igreja, ele está dizendo de imediato: eu não sei pastorear.
Um pastor que sobrecarrega a igreja, ele está se entregando dizendo, eu não tenho qualidade para pastorear. Um pastor que sufoca a igreja é um pastor que não foi discipulado para ser pastor. Pegou? Agora vamos para os textos que eu citei, que foi a palavra devocional. Jeremias 3,15 e Mateus 16, versículo 18 e 20. Pode ser 18, 16, Mateus 16, do 18 ao 20. Nesses dois textos e contextos, nós temos duas promessas para a igreja. Deus abençoe, irmão Wellington. Nesses dois textos, Jeremias 3,15 e Mateus 16, do 18 ao 20, nós temos duas promessas para a igreja. Você que está entrando agora, compartilha que eu vou liberar agora a palavra revelada em comemoração ao dia do pastor, que é o segundo domingo de junho. Vou começar agora a palavra. Segura aí, compartilha e fica aí. Jeremias 3,15 e Mateus 16, do 18 a o 20. Nós temos aqui, Wellington, duas promessas de Deus para a igreja. Primeira promessa é que o rebanho do Senhor, o rebanho de Cristo aqui na terra, não ficará sem pastor. Eu não vou citar o nome de uma igreja, mas eu falo isso com muita propriedade e conhecimento. Existe uma igreja no Brasil que eles não aceitam pastor. Quem libera a palavra lá é o chamado ancião. Então ele não está acreditando, ele não está dando credibilidade a Jeremias 3,15. Qual é a promessa de Deus em Jeremias 3,15? Que a igreja não fica sem um líder, que a igreja não fica sem liderança, que a igreja não fica sem um guia. A palavra pastor está ligada a guiar, conduzir, alimentar, apacentar, cuidar. Você está entendendo? Então a igreja tem uma primeira promessa, ter um líder. Jeremias 3,15, dá vocês, pastores, segundo o meu coração. Essa expressão, segundo o meu coração, está ligado diretamente ao personagem de Davi. Davi, pastor de ovelha. Davi, ele teve 4 fases. Qual foi as fases de Davi? Pastor de ovelha. Como pastor de ovelha, ele matou urso, matou leão e matou gigante. Segunda fase de Davi, na corte do rei Saul, foi invejado, tentaram matar ele, mas Deus deu vitória a ele. Terceira fase de Davi, como fugitivo, para não brigar nem com Saul nem com Absalão, seu filho. E a quarta fase de Davi, como rei, reinando, como Deus assim tinha prometido. Olha só que coisa interessante. A igreja, ela tem uma promessa. Qual é a promessa? De ter um líder. De ter um líder. A igreja não pode ficar sem líder. A igreja não pode ficar sem uma voz. Alguém tem que representar a igreja do Senhor na terra. Alguém é responsável fisicamente, espiritualmente. Deus é Senhor acima de tudo. Cristo é o nosso Senhor. Mas toda a igreja, ela tem uma promessa. Primeira, de ter um líder, um mentor, alguém que vai ensinar, conduzir, preparar. Segunda promessa, irmão Wellington, está em Mateus 16, do 18 ao 20. E principalmente no 18, quando ele vai dizer para Pedro, Pedro, as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja é um edifício inabalável. As portas do inferno, a força contrária, a pancada que vem contrária, tudo aquilo que vem contra o reino de Deus, tudo aquilo que vem contra a fé que há em nós,
tudo aquilo que vem contra a fé que há na palavra, tudo aquilo que vem contra o Filho de Deus. As portas do inferno não é uma, são várias. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo a vida em Cristo, porém nós estamos travando uma batalha. Se você tiver a oportunidade de falar e eu tiver a oportunidade de falar, ninguém está em Cristo porque quer. Nós estamos em Cristo porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado. Não tem super-herói nem Mulher Maravilha. Não tem homens perfeitos nem mulheres perfeitas. Tem pessoas imperfeitas tentando buscar todo santo dia o perfeito que é Cristo Senhor. Então a igreja ela tem duas promessas. Qual é? De ter um líder, ter um porta-voz, um guia, um protetor, alguém que ajude, alguém que traga o alimento necessário para alimentar. Ser pastor é ser exemplo. Ser pastor é ser líder. E eu gosto muito quando Paulo diz assim, Efésios 5, eu vou até ler para não errar o trecho. Efésios 5, olha o que Paulo vai falar. Efésios capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Deus, como filho amado. Olha que coisa interessante. Vamos imitar, irmãos, ao Senhor dos Senhores. Aí eu vou citar outro versículo. Esse agora Paulo chama a responsabilidade para si. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa aqui é forte. Sabe o que Paulo está fazendo, Wellington? Ele está dizendo assim, vamos ser como eu sou. Você já pensou que responsabilidade Paulo está tendo aqui? Chamando a igreja para ser como ele é. Então Paulo precisava, no mínimo, ser um camarada de muita excelência, como ele foi, de fato e verdade. A maior responsabilidade de um líder é ser exemplo. O maior desafio de um líder é ser exemplo. É por isso que Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 4. Ser exemplo. Eu vou ler o versículo para a gente não errar o trecho. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Olha o que Paulo vai dizer. O verso de número 13. De número 12. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Verso 12. Ser exemplo, ser líder é um desafio. Ser líder é ser modelo, é ser exemplo. Alguém olhar para você e dizer assim, serei semelhante a ele, que ele é um servo de Deus. Eu volto a repetir, ninguém é perfeito. Não tem ninguém perfeito, não tem ninguém santo. Mas nós buscamos e encontramos em Cristo justificação, santificação, perdão e muita graça. Eu creio que Deus pode pegar uma prostituta e fazer dela uma mulher de Deus no altar. Eu creio porque eu tenho na minha família, tenho aos meus redores alguns amigos, algumas pessoas que eu conheci, que eram drogados, viciados, homossexuais, lésbicas. Você está entendendo? Quem transforma é Deus. Eu e você falamos até algo de Deus para alguém, mas a gente não tem poder de transformar ninguém. Nós somos imperfeitos. Acerta hoje, erra amanhã. Estamos em paz hoje, estamos em contenda amanhã. Aí Deus vem com seu bálsamo e através da sua palavra nos orienta. Deixa eu declarar mais uma vez. A igreja tem duas promessas. Jeremias 3,15. Dá-vos-eis pastores segundo o meu coração. Segunda promessa. Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Qual é essa promessa, Wellington? De ter um líder e de ter proteção. Deus abençoe, irmã Emília.
O irmão Hélio colocou aqui, ó, sem santificação ninguém verá a Deus. Muito bem, é o que diz Hebreus, né? Hebreus 12. Hebreus 12. E o verso de número 14, se não falar a memória. É? Isso mesmo. 12, 14. Irmãos, olha que coisa interessante. Você que está entrando agora, compartilha. Eu ia encerrar aqui agora, mas eu vou segurar só mais 5 minutos. Deus está, você crê nisso? Deus está levantando pastores segundo o coração dele, para ser bênção aonde ele estiver. A igreja ela tem duas promessas de ter um líder para apacentar e a proteção de Deus, porque Satanás não vai mexer com a igreja do Senhor. Existem pastores que eles estão sufocados por eles mesmos colocar o peso na igreja que nem eles mesmos carregam. Ele impõe esse jugo sobre alguém que nem eles mesmos carregam. Aí morre ele espiritualmente e ele mata a igreja espiritualmente. Anota aí. Ezequiel 34. Eu vou deixar só uma lição aqui de casa para você meditar. Ezequiel 34. No verso de número 1, está escrito assim, ó. Veio a minha palavra do Senhor. Verso 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diga. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Tem pastores que eles estão cuidando só de si próprio. Não cuidam nem da família e nem da igreja que Deus assim o ordenou. Tem pastores que não conseguem se doar. Tem alguns que estão só granjeando. Tem outros que só chegam na hora do ensino ou vai um culto muito mal. Eu só posso lhe garantir uma coisa. Deus vai fazer justiça. Ezequiel 34, segura. Ai dos pastores que só cuidam de si. Anota esse sermão aí. 5 tipos de pastores. 5 tipos de pastores. Anota. Primeiro, pastor de porco, só dá comida estragada. Segundo, pastor de boi, só coloca peso nos seus ombros. Terceiro, pastor de jumenta, só dá coice, chicotada. Pastor de camelo, só te coloca no deserto, na prova. Mas tem um pastor de ovelha, que apacenta as ovelhas. Você crê nisso? Compartilha. Agora eu quero mostrar o outro lado da moeda. Ezequiel 34 ainda, e o verso 4, e o verso 20. 7 tipos de ovelha. Anota. Ezequiel 34, 4. Vocês não fortaleceram a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as perdidas. Agora o verso 20, dependendo da sua versão, eu vou ler aqui na versão NVI. E o verso 20, por isso assim diz o Senhor soberano, vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra. Olha aí, 7 tipos de ovelha, 7. Vou repetir, hein? Ezequiel 34, anota aí para ler em casa. Ezequiel 34, verso 4. Vamos lá. 34, 4. A fraca, a doente, a ferida, a desviada e a perdida. E Ezequiel 34, 20. A magra e a gorda. 7 tipos de ovelha. Se você chegou agora, depois assiste essa live novamente. Esta live eu vou salvar ela, vou colocar no meu canal do YouTube para você também assistir lá. Eu estou trazendo uma palavra sobre o Dia Nacional do Pastor no Brasil, que é o 2º domingo de junho, falando que a igreja tem 2 promessas. Primeiro, de ter um líder, um pastor. Alguém vai dizer assim, pastor fulano adulterou, saiu da nossa igreja.
E agora quem vai ser nosso pastor? Deus envia. Deus levanta alguém de dentro da igreja para ser pastor, ou a ser a missionária, ou ser uma pastora local. Mas evangelista, você me assustou. Pode ter pastora? Depende do regime interno de cada igreja, irmão. E as mulheres podem falar na igreja? Podem sim, podem, oxe. Aquela palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, aquilo ali é algo doutrinário para aquele momento, aquela igreja. Não está falando de doutrina eclesiástica. Uma coisa é a doutrina de ensino, outra coisa é regime interno de igreja. Isso é outro assunto que eu levaria aí 1 hora para te explicar em uma live ou numa sala de aula. Mas pode, o que mais importa não é o sexo que está na frente, se é homem ou é mulher. O que mais importa é a capacidade mental da pessoa para liderar. Ah, mas a palavra pastora não tem na Bíblia no Novo Testamento. E a palavra missionário tem na Bíblia no Novo Testamento? A palavra trindade tem na Bíblia no Novo Testamento e eu e você crê na trindade? A palavra diaconisa tem no Novo Testamento para você crer em diaconisa dentro da igreja? E aí? Existem muitas doutrinas de homens sufocando, chamado de muita gente, seja homem, seja mulher. Aí o obreiro fulano é solteiro. Ele pode ser o nosso líder? Pode. Se ele tiver Bíblia, oração, palavra, compromisso, testemunho, pode. Eu postei uma enquete no meu Instagram esses dias. Muitas pessoas votaram, outras só visualizaram e ficaram sem responder. Quando eu perguntei, Paulo seria o seu pastor? Alguns votou que sim. Uns votou que sim e eu coloquei 3 opções. Paulo poderia ser seu pastor? Sim, não. Ou a outra opção era, choquei com umas verdades, porque eu coloquei umas verdades sobre Paulo. Missionária Silvana, Deus abençoe e um abraço em todo mundo aí de Quermissol. Se hoje Paulo estivesse no nosso meio, Paulo ia apanhar muito. Me pergunte por quê. Porque Paulo era apóstolo, pastoreou a igreja, Paulo fez papel de evangelista, Paulo era doutor. Ei, irmão, e Paulo era solteiro. E aí? Segundo, Paulo andava cercado de mulher. 1 Coríntios capítulo 9. E aí? Terceiro, 2 Coríntios capítulo 11. Paulo era rude no falar. Ele é pesado no falar. Você está entendendo o mistério? Aí alguém vai dizer, fulano não pode pastorear a nossa igreja, porque fulano é um homem solteiro, fulana é missionária solteira. Não existe. O que importa é o regime interno da igreja. Se o regime interno da igreja diz, para poder liderar uma obra missionária no campo missionário, precisa ter conhecimento de Bíblia, testemunho perante o povo, você está entendendo? E obedecer o que rege o regime interno e o estatuto da igreja. Fora isso, acabou-se. Só o que pode tirar ele da posição é o mau testemunho, é o pecado, é o despreparo. Mas regime interno, volto a repetir, vai de acordo de cada igreja. Igreja A não aceita diaconisa, lá na outra igreja se ordena diaconisa. Igreja B não se ordena bispo, na outra ordena bispo. Irmão, isso é nomenclatura eclesiástica. Eu preciso lhe aplicar uma palestra na sua igreja, se você quiser. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo aqui e outras vão ouvir depois, que já sabe qual é a minha posição. Só o que é a minha posição? Se tiver conhecimento, se tiver domínio e testemunho, vai ser vaso no altar. Mas eu precisaria, você que tem dúvida, talvez, já passei por alguns lugares, conversando com outros pastores, e eles vieram de uma igreja antiga, que lá não tem a nomenclatura, bispo, pastor, pastora, evangelista. Mas hoje eles entendem. E uns até aplicam em sua igreja. Regime interno. Me mostra uma mulher na Bíblia, então, evangelista Leonardo, liderando obra, Febe. A carta de Romanos 16, a carta chega na mão de Febe. E Febe vai distribuir no campo missionário. Romanos 16 é o campo missionário de Febe. Ela é condutora da carta. E vai levar essa carta em cada casa que ali é ministrado o evangelho. Paulo tinha um anseio muito grande de pregar o evangelho em Roma. Mas na sua primeira vez que ele chegou, ele foi preso.
E quando foi liberto, não demorou 2 anos, foi preso novamente e ficou na prisão domiciliar. Isso é outra história. É algo para mais 1 hora, 2 horas de ensino. Mas vem para cá, para me voltar aqui para a palavra. A palavra de fato direito que eu estava aplicando. Jeremias 3,15. Mateus 16, do 18 ao 20. A igreja tem 2 promessas. Vou encerrar agora. Volto a repetir. De ter um líder e de ter a proteção de Deus. Eu quero dizer para você, você que é ovelha, não importa quem está liderando a sua igreja. Se é uma pessoa jovem, se é um casal jovem, se é um casal idoso. Se você é ovelha, seja ovelha. Um dia você vai ser líder. Lembre de Josué. O maior exemplo para nós que é ovelha é se basear em Josué. Josué um dia estava na porta. Agora Josué está assumindo a liderança depois que Moisés morre. Josué está na porta e está questionando. Os anos se passam. Josué é chamado para ser auxiliar de Moisés. E agora Josué, após a morte de Moisés, Josué vai assumir a liderança. Você está entendendo o mistério? O que eu questiono hoje, amanhã talvez eu tenha que dar conta. Você que é líder, faça o melhor. Você que é líder, Romanos 12, 8 para você. Você que é pastor, Romanos 12, 8. Não durma hoje sem ler Romanos 12, 8. Amém? Eu quero profetizar na sua vida, na minha vida, na vida de todos que estão nos ouvindo agora. Tem poucos, não tem problema. Eu vou já compartilhar isso aqui na linha de transmissão do WhatsApp. E depois vou lançar também no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é EV Leonardo Pereira Missão Galgal. Estou colocando todas as minhas pregações lá, de Instagram, Facebook, de igreja, jogando tudo lá. Tá bom? Então, compartilha esta live com alguém. Alguém precisa ouvir o que eu falei aqui agora. Eu falei sobre as 2 proteções de Deus, ou melhor, as 2 promessas de Deus para a igreja. Um líder e uma igreja protegida. A igreja tem 2 promessas, de ter um líder e de ser guardada pelo próprio Deus. E falei de muita coisa boa aqui, tipos de pastores, tipos de ovelha. Você não pode perder nada que foi compartilhado aqui. Você chegou agora, volta a assistir tudo novamente. Acho que deve estar com uns 22 minutos só aí. É coisa pouca para você meditar. É só uma explanação de alguns textos para você tentar entender. Deus abençoe, um forte abraço e a vitória é nossa no nome de Jesus. E deixando aqui um recado especial. Você que quer crescer na graça e conhecimento, eu tenho um curso de teologia para lhe vender. Básico, médio, bacharel, juiz de paz, capelania, formação de obreiro, formação pastoral. Entra aí, solicita o teu que a gente vai te abençoar. Essa semana eu vou estar lançando uma enquete premiada para você ser abençoado com alguns livros em PDF. Tá bom então? Essa live vai ficar salva e eu vou circular ela também no meu canal do YouTube para você ser abençoado. Você vai pegar essa live, vai compartilhar para 5 pessoas e abençoe essas vidas em nome de Jesus. Wellington, um abraço, meu filho. Deus te abençoe de maneira poderosa. Deus abençoe a você, meu irmão, você, minha irmã. Em nome de Jesus, e a vitória é nossa.